Oi, meu nome é Victor e eu vim aqui para espalhar o evangelho. Então, por favor, fica até o final. Você vai gostar. Bom, se você conhece o mínimo de Jesus, você sabe que ele veio para falar sobre a salvação e nos ensinar sobre a verdade desse caminho. Mas você sabe o que é a salvação? Bom, meu amigo, a salvação é o melhor presente que Deus pode te oferecer. A salvação é a vida eterna com Deus após a morte. Eu acho que não existe coisa melhor do que ter a certeza de que o Deus que você viveu a vida pregando, buscando, conhecendo é o mesmo Deus que depois de morrer irá poder se sentar em uma mesa para ceiar em harmonia e pura paz. A salvação é o que muitos querem, mas poucos se esforçam. Mas tá bom, Victor. O que é preciso fazer para que eu receba a salvação? Ok, então, em primeiro lugar, você precisa ter a consciência que você necessita da salvação e reconhecer que você é pecador e precisa, acima de tudo, de Jesus. Em segundo, você precisa crer, ter a fé que Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Pois Jesus, quando veio sobre a terra, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não existe um caminho que não seja Jesus. Não existe outra verdade se não for sobre Jesus. Não existe vida sem Jesus. Ele também diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e também o fim. Em terceiro, se arrependa-se dos seus pecados e os confesse-os para Deus. Pois diferente do que você pensa, Jesus nunca te julgará ou vai te zoar por estar sendo sincero com ele. A Bíblia nos diz que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão dos nossos pecados, todos eles são apagados por Deus. E em quarto lugar, eu perdi essa palavra de Deus. Se na Bíblia está escrito tenha fé, então tenha fé. Se está escrito pule, então pule. Se está escrito ria, então ria. Se está escrito caminhe em santidade, então caminhe em santidade. Jesus nos diz: mostre-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então, meu querido, se você ainda não fez essas coisas, é melhor começar, pois o tempo é curto. Não sabemos quando Jesus irá voltar, mas sabemos que está mais próximo do que nunca. E quando ele voltar, eu não gostaria de ficar. E para quem já tem a certeza da sua salvação, eu digo para se cuidar, pois a mesma dificuldade para obter a salvação não é a mesma para perder. Até porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a partir do momento que você pecou, você está longe da glória de Deus. Você está afastado da glória de Deus. Então pensa comigo, você ganha a salvação e por uma palavra traiçoeira que sai da sua boca, você perde ela. Você ganhou a salvação, mas por um pensamento ruim, você perdeu ela. Aí você me diz: nossa, Victor, eu não posso mais pensar então? Não é isso, mas sim evitar eles. E se você cometer, peça perdão. Por isso muitos se perdem no pecado, justamente porque não tem noção da misericórdia de Deus. Se falar algo que não devia ou pensar algo que não devia, acha que Deus já desistiu dele, sendo que Deus nunca desistiu de você, até quando você desistir dele. A misericórdia de Deus é tão enorme que até mesmo que você matar alguém, ele irá te perdoar. Aí a pessoa chega e me fala: ah, Deus esqueceu de mim, Deus desistiu de mim. Aí eu pergunto: por quê? Ah, uma vez eu pensei algo ruim do pastor. Aí por causa dessa coisa besta, a pessoa sai do projeto e perde a sua salvação de vez. Justo porque não se arrependeu dos pecados, não confessou os seus pecados. Então, meu amigo, se arrependa e peça perdão. Mas também não vai chegar em Deus e falar: desculpa, Deus, e ir embora, sem ter mudado nada. Quando eu digo arrependa-se e peça perdão, é quando você se arrepende verdadeiramente
É quando você sabe que fez algo de ruim e confessa isso pra Deus. E só de pensar naquilo já te vem aquele sentimento amargo. Aí você pensa, caramba, meu, por que eu fiz isso? E aí você pede perdão pra Deus. E fica tranquilo, porque se você fez isso e se isso aconteceu com você, Ele já te perdoou. Bom, não tem como falar da salvação sem falar sobre o fim dos tempos. No fim dos tempos, aí sim que você precisa ter a sua fé redobrada, meu parceiro. Pois virá o anticristo. E o anticristo é nada mais nada menos que o Cristo. Ao contrário, ele aparecerá como um falso profeta. Mas aos poucos as pessoas que não têm a fé verdadeira e concepção da palavra de Deus irão começar a vangloriar esse falso profeta. E é aí que Deus vê os que têm a verdadeira fé nele. Porque Deus diz que precisamos crer e ter fé nele até o último segundo de nossas vidas, independente do que seja o que aconteça. E aí depois do anticristo, se passarmos por todas essas provas de fé que são inevitáveis, no fim dos tempos virá o arrebatamento. E os que estão salvos subirão, e os que ficarem serão jogados no lago de fogo. E algo importante que eu esqueci de mencionar aqui, é que para você receber a salvação mesmo, é apenas crer. É só crer em Jesus. Mas também não é tipo, eu acredito em Jesus, que ele existe, que ele é meu único salvador e pronto, está salvo. Não, mas sim crer e mudar suas atitudes. Até porque, como você diz que crê, mas não para de pecar? Como você diz que crê, mas não reconhece que é pecador? Como você diz que crê, mas não se arrepende, nem pede perdão dos seus pecados? Como você diz que crê, mas não obedece à palavra de Deus? Então, para você dizer que crê, é preciso mostrar para Deus que crê.